E aí pessoal, tudo beleza? No vídeo de hoje nós vamos construir uma calculadora com o modo Dark e também a gente vai conseguir alternar ela para ficar branca, né? Esse é o esboço da calculadora, ela vai ficar assim. Então, bora lá construir ela. Vou criar aqui um projeto, um Java Project. Então, novo Java Project. Vou chamar de calculadora Dark. Aqui no source eu vou criar o nosso pacote view. Então, um novo pacote, view. Bom, aqui no nosso pacote view eu vou criar então um novo JFrame. Então aqui eu vou em outro, JFrame. Vou chamar de calculadora Dark. Nossa classe vai implementar Action Listener. Vou adicionar o método aqui, Action Performance. Agora vamos começar a construir a estrutura dela, né? Vou declarar aqui umas variáveis para definir algumas cores. Então a cor do botão. A cor do fundo. A cor do texto e a cor da linha. Agora eu vou setar essas cores aqui no começo do código. Então a cor do botão. E agora eu vou definir as outras cores também. Vou alterar o tamanho aqui. Esse vai ser o tamanho da nossa calculadora. Vou definir a borda do nosso Content Pane para null. E definir a cor dele também para a cor do fundo. Vou executar aqui para ver como está ficando. Bom, tá assim, né, por enquanto. Agora eu vou definir o layout para null no Content Pane. Agora eu vou criar um método aqui que vai permitir que a gente movimente a calculadora pela tela. Vou criar ele aqui como privado. Vou chamar de movimentar tela. Vou adicionar um evento aqui no Content Pane. Então vou adicionar um evento para quando o mouse for arrastado. Quando ele for arrastado, a gente vai setar a localização, pegando a localização atual de x e y, menos a última posição de x e y. Então aqui a gente subtrai a posição de x. E a mesma coisa a gente vai fazer para a posição y. Vou criar essas variáveis x e y. Aqui ainda no movimentar tela, vou adicionar um outro evento, para quando o mouse for pressionado.
Então, quando o mouse for pressionado, a gente vai pegar a posição X e Y. Então, agora eu chamo o meu movimentar tela. Vou executar aqui. E agora já é possível movimentar. Agora eu vou começar a criar os botões que a calculadora vai ter. Primeiro vai ser um JLabel, que vai ser aquele botão de modo, né? Que vai trocar para modo claro ou modo escuro. Bom, vou setar uma imagem para esse JLabel, né? Eu vou criar outro pacote aqui, Image. Vou colar as imagens aqui dentro do pacote. Bom, eu criei dois ícones aqui com cores alternadas, né? Para dependendo do modo que a calculadora tiver, ele vai ser alterado. Então vamos lá. Vou setar ele aqui. Então aqui no nosso BTN Model eu vou usar o Set Icon. Pega a nossa classe. E aqui nós definimos o caminho do nosso arquivo. Vou definir a posição e o tamanho do nosso ícone. Então ele vai ficar bem à esquerda, né, no topo. Vou colocar um tamanho de 40 por 30. E agora eu vou adicionar ele no Content Pane. Vou executar para ver como está ficando. Beleza, já tem aqui então o ícone. Agora eu vou criar o botão fechar. Como nós vamos ter muitos botões aqui, para não ficar redundante e deixar o código mais limpo, eu vou criar um método que vai definir o botão, de acordo com alguns parâmetros. Então vamos criar ele aqui. Então esse método vai retornar um botão, chamar de criar botão. Ele vai receber o texto que vai estar no botão, a posição X e Y e a largura e a altura desse botão. Vou instanciar aqui um novo botão. E agora eu vou definir algumas propriedades. Aqui no tamanho da fonte eu vou definir um tamanho diferente para quando for o botão de fechar. Então, aqui eu vou fazer um ternário para que possa ser diferenciado o tamanho da fonte quando for o botão de fechar e quando for algum outro botão. Então, quando for o botão de fechar, a gente define para 20 o tamanho. E quando for outro botão, vai ser 36. Vou continuar aqui definindo as outras características dos botões. E aqui eu retorno o nosso botão.
Agora, para o nosso botão fechar, posso chamar esse método, que vai devolver o botão. Então vai ser o X aqui, o texto do botão. O X dele vai ser 280. O Y vai ser 0. A largura 40 e a altura 30. Para esse botão e para os outros botões, nós vamos usar depois o nosso Action Performance. Então aqui eu vou usar o ADD Action Listener. Para que a ação de clique desse botão seja escutada, né? Agora eu vou adicionar ele no nosso Content Pane, né? Vou executar aqui. Beleza, o botão está aqui já. Agora eu vou criar aqui o nosso display. Vou declarar ele no começo da nossa classe. Vai ser um text field. Agora eu vou definir as características do display. Beleza, nosso display está definido. Vamos ver como está ficando. Cortado, normal. Depois quando a gente tirar essa barrinha aqui de cima, não vai ficar mais desse jeito. A gente pode ignorar isso por enquanto. Vou colar aqui então as imagens da calculadora, né? Dos dois modos. Agora a gente vai inserir na nossa calculadora esses botões aqui. Estão em volta dos botões numéricos de 1 a 9. Então vamos lá. Para ficar mais rápido, eu vou duplicar o botão fechar e vou colar aqui embaixo. O botão apagar. Para renomear dessa forma, é só a gente apertar Alt Shift R, que ele vai permitir a gente renomear todos de uma vez. Aqui é o botão para apagar. Vai ficar nessa posição aqui. Esse daqui vai ser a largura dele e a altura vai ser 80. Duplicar novamente para fazer agora o botão de multiplicação. Agora vamos fazer os demais botões. Vamos ver como está ficando, né? A inserção desses botões. Beleza, ele está ficando aqui em volta. Agora eu vou adicionar aqui o 0 e o ponto.
Beleza, vamos executar. Os botões já estão aqui. Agora, para os botões de 1 a 9, eu vou criar um painel específico onde eles vão ficar. Então, vamos criar aqui. Vou definir o layout dele como grid layout, para a gente conseguir fazer um for que vai preencher o painel de botões com os botões. A gente vai ter 3 linhas e 3 colunas. Vou definir aqui um vetor com os nossos botões. Um vetor de string. Agora a gente faz um for each aqui para percorrer esse vetor. E aqui, para cada número, né, do nosso vetor, a gente vai definir um botão. Então, o nosso botão eu vou copiar aqui as propriedades do nosso criar botão. Vou alterar aqui em massa, né, esses nomes com Alt Shift A. Seleciono aqui e troca. Agora é só apertar Alt Shift A novamente para voltar. Bom, aqui eu vou tirar os set bounds que eu não preciso. Nossa fonte vai ser 36. E além disso eu vou utilizar o Action Listener aqui também. Depois desse for eu vou adicionar o nosso painel de botões ao Content Pane. Vamos ver como está ficando. Bom, eu esqueci aqui de adicionar os botões, né, no nosso painel de botões. Então aqui, painel de botões, a gente vai adicionar o botão. Então aqui btn. Vamos executar novamente. E agora os nossos botões estão aparecendo aqui. Ficou sobrepondo aqui, deixa eu dar uma olhada o que pode ser. Nossos botões estão um pouco maiores, então eu vou aumentar aqui o número de linhas. E agora ficou certinho. Pronto. Vou criar um efeito aqui para quando a gente for passar o mouse em cima dos botões, para que o fundo mude. Então, vou fazer um for aqui. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou percorrer todos os componentes do nosso Content Pane. Eu vou testar se esse componente é um botão. Então, eu pego aqui o componente e vejo se a instância dele é de um botão. Se a instância dele for um botão, eu vou transformar então esse componente em um botão para poder manipular ele. Então vou pegar aqui o nosso componente e vou converter, né? Vou fazer um cast dele para um JButton. Então agora eu vou criar um método para alterar a cor desse botão. Né?
Então eu vou criar aqui embaixo. Esse método vai receber um JButton. Então eu vou pegar esse JButton e verificar se o mouse entrou ou saiu do botão. Então primeiro eu vejo se o mouse entrou. Se o mouse entrou, eu vou definir a cor de fundo. E agora, para quando o mouse sair, eu vou definir para a cor do botão, né? Voltar para a cor normal dele. Vou chamar então esse método aqui dentro do nosso if. E vou passar o nosso botão. Vamos executar. E agora, quando eu passo em cima, o botão mudou. Mas, esses botões que estão dentro do nosso painel de botões, essa ação não funcionou. Então a gente tem que fazer aqui uma outra condição. Então aqui eu vou adicionar um outro if, onde eu vou pegar um componente, testar a instância dele e ver se é um JPanel. Ou seja, aqui ele vai pegar o nosso painel de botões. Que tem os botões de 1 a 9. Quando ele entrar aqui nesse painel, ele precisa percorrer todos os botões. Então para isso a gente vai ter que fazer um outro for. Percorrendo os componentes, né, do nosso painel. Então aqui os botões do nosso painel. Então a gente pega aqui um JPanel, né? Converte para JPanel, nosso component. E pega os componentes. Aqui nesse for, a gente vai fazer um if, parecido com o if que a gente fez aqui anteriormente. Só que a gente vai pegar então o botão aqui, né? Botões painel. Pega esse botões painel, converte para botão e chama novamente o nosso método que muda a cor do botão. Vamos executar. Agora está funcionando. Agora a gente vai definir a ação de clique nos nossos botões. Então vamos lá no nosso action performance. Então aqui a gente vai declarar uma variável do tipo string, chamá-la de comando. E essa comando vai receber então o botão que foi clicado. Então a gente dá um get action command. Agora a gente começa a fazer as verificações para saber qual botão foi clicado. Então vou fazer um if aqui para ver se foi o botão de igual. Se for o botão de igual, o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai pegar a expressão que a gente tem no nosso display. Vamos declarar aqui uma string. Declarar um double aqui. Chamar de resultado. E aqui esse resultado vai receber o retorno de um método que a gente vai criar. Então eu vou chamar ele de verificar expressão. Vou passar a expressão para esse método. Já vou declarar esse método aqui embaixo. Esse método então vai receber uma expressão e vai retornar um double. Então vou continuar aqui o action performance. Depois que a gente tem o resultado, a gente vai então setar ele no nosso display. Então no set text aqui. A gente pega o nosso double aqui, né? Nosso resultado. Passa ele para string. Agora eu vou fazer aqui então uma outra condição, para caso seja o botão de apagar.
Caso seja, eu vou limpar o display. Aqui eu pego o nosso display, dou um set text para 0. E aqui eu vou testar também se é igual a x. Então, vou pegar aqui, testar se é igual a x. Se for igual a x, é o botão que fecha. Então a gente pode dar um dispose. Beleza, a gente tem um dispose aqui. Vamos executar. O x já está funcionando. Agora que o x está funcionando, eu vou tirar aquela barrinha lá de cima. Então vamos lá para cima do nosso código. Então agora eu vou tirar aquela barra. Vou também definir a posição aqui da nossa calculadora, onde ela vai abrir na tela. Vou definir também uma opacidade para nossa calculadora. Vai ficar um pouco mais transparente agora, né? E aqui um título também para ela. Bom, agora ela está ficando assim, né? Conforme nossa imagem. Então ela está ficando parecida com a imagem agora. Ainda os botões não estão funcionando, né? A gente vai fazer isso agora. Vamos voltar lá. Vou utilizar o Ctrl O aqui para a gente acessar mais rápido. Então aqui é o Action Performance. Aqui, caso não seja nenhum desses botões, vai cair no Else. Então aqui no Else o que a gente vai fazer? A gente vai concatenar o que já tem no display da calculadora com a ação que a gente acabou de clicar. Então aqui eu vou pegar o texto que tem lá no nosso display. Vou pegar o último caractere. Vou verificar se esse texto ele é um operador. Eu vou criar um método aqui para verificar se é um operador. Então eu vou passar o último caractere. Vou criar então esse método. Então aqui eu vou testar se realmente é um operador. Então aqui eu estou testando se é algum dos operadores, né? Se for, então ele vai entrar aqui nesse if. Além disso aqui eu tenho que verificar se o comando que a gente acabou de clicar, né? O botão que a gente acabou de clicar, ele também é um operador. Então eu também vou usar esse método aqui. Vou utilizar isso aqui para pegar os caracteres. Com isso aqui, então, eu vou pegar o caractere do que a gente clicou, né? E testar também se é um operador. Para que isso? Porque caso seja um operador, né? Vamos supor que já tem um operador no nosso display. Operador de adição. E a gente clicou no subtração. Esse if aqui vai fazer com que troquem o operador. O operador que já tinha vai ser trocado pelo que a gente acabou de clicar. Então, vamos fazer aqui. Então aqui a gente pegou o texto do nosso display, exceto o último caractere, né? E adicionou o comando que a gente acabou de clicar, né? O botão que a gente clicou. Bom, agora a gente faz um else aqui, para caso não seja um operador, né? Seja um botão. Vou colocar um else.
Aqui eu vou definir o nosso text field display. Para pegar o próprio texto que ele já tinha, mais o comando que foi aplicado. Eu vou definir um if aqui. Esse if vai verificar se o texto que tem na calculadora é zero. Então a gente pega aqui o texto. Se for zero, a gente vai passar para vazio esse display dela. Para que não seja concatenado um valor com zero, né? Para não ficar zero alguma coisa sem um ponto, por exemplo. Vou testar. Bom, aqui teve um errinho, né? Na verdade aqui é comando e não texto display. Vamos executar novamente. Então agora, quando eu clico em outro operador, ele está trocando, ele está limpando. Beleza, só igual que não está funcionando ainda. Então vamos criar agora o nosso método de verificar expressão. Vou abrir aqui um bloco try. E aqui o catch. Nesse catch eu vou colocar duas classes de exceções, o number format exception e o arithmetic exception. Vou utilizar algumas expressões regulares aqui para ajudar a gente. Aqui eu vou pegar a nossa expressão. Com essa expressão regular a gente vai conseguir remover os espaços em branco e também os caracteres inválidos. Vou verificar se essa expressão é vazia. Se for, já retorno zero. Agora vamos dividir a nossa expressão de acordo com os operadores que tem nela. Então vou usar aqui um pattern. Eu vou passar essa expressão com os operadores. Vou utilizar um matcher. E aqui eu vou passar a nossa expressão. Vou criar um vetor de string com as partes da nossa expressão. Então aqui a gente está dividindo a expressão em partes separadas. Aqui a gente vai converter as partes em números e operadores. Então agora a gente faz aqui um while que vai percorrer essas informações para conseguir fazer os cálculos.
E aqui a gente vai fazendo as operações de acordo com o operador que foi encontrado. Então aqui nesse while as operações são realizadas sequencialmente, né? Então, realiza as operações sequencialmente. Vamos executar aqui então. Então aqui já está somando, subtraindo. Bom, então aqui as operações já estão funcionando. Então agora vamos criar a funcionalidade para alterar a cor da nossa calculadora. Então vamos ver aqui o nosso botão que faz isso. Então o btn modo, né, que a gente vai fazer essa troca de cores. Então eu vou aqui no final do nosso construtor. Vou adicionar aqui um evento. Então aqui eu vou adicionar o mouse listener. Vou adicionar o evento de clique no mouse, com mouse clicked. E aqui quando for clicado, então nesse botão, eu vou testar se ele está no modo escuro. Vou fazer um if aqui. Então vou testar o modo escuro. Essa variável não existe ainda, né? Vou criar. Ela vai ser uma variável booleana. Por padrão, ela já vem como true. E aqui toda vez que for clicado, eu inverto o modo que a calculadora está. Ou seja, a cor vai alterar. Então aqui, black mode vai ser invertido, né? Se ele tiver no modo escuro, vai passar para o modo claro. E se ele estiver no modo claro, vai passar para o modo escuro. Então vou criar aqui um else. Então quando ele estiver no modo escuro, a gente vai deixar as cores padrões. E quando ele estiver no modo claro, a gente vai deixar outras cores. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é mudar a imagem, né, do nosso botão. Então aqui, btn modo. Eu vou setar o icon dele. Eu vou setar o black mode. Vamos executar. Então quando eu clicar aqui, ele alterou já o botão. Beleza. Agora vamos fazer o restante das alterações. A cor do fundo vai ser branco agora. Vamos executar para ver como está ficando. Então aqui ele mudou algumas coisas, né? Agora eu vou fazer um for, assim como a gente fez para chamar o método que estava alterando as cores, né, quando a gente passava por cima. Então eu vou copiar ele aqui. Só que aqui eu vou pegar o nosso botão e vou setar as cores dele.
Então aqui a gente vai definir os botões que estão fora daquele painel de botões, né? Ou seja, exceto os botões de 1 a 9. Vou executar aqui para ver como está ficando. Vou aumentar essa linha aqui. Então agora ele já alterou os outros. Então aqui no outro for a gente faz o mesmo. Vamos executar. Mudando então o modo, mudou os botões. E agora a gente tem que fazer a ação inversa, né? Voltar para o modo escuro. Para isso eu vou copiar todo esse código que a gente fez aqui no nosso else. Então deixa eu descobrir onde está o final do else aqui. Beleza, posso copiar tudo isso aqui. E alterar as cores e o ícone do nosso botão. Então aqui vai ser o White Mode. Agora eu vou definir as cores. Vamos executar agora para ver como está ficando. Bom, aparentemente está tudo certo. E a nossa calculadora está finalizada. Bom, se você chegou até aqui, deixa o seu like, comenta se tiver alguma dúvida ou opinião, se inscreve para ajudar o canal e sempre receber os vídeos novos, e compartilhe o vídeo com alguém que possa se interessar. É isso aí, pessoal, até mais!